Você sabia que dá para melhorar drasticamente a sua performance no vestibular, mesmo nos últimos dias antes da prova? Eu vou te contar como eu saí de 75 acertos no primeiro dia do Enem para 89 acertos no segundo dia, errando apenas uma questão de ciências da natureza. Mas tem algum segredo? Sim, e tá no que eu fiz justamente nos dias antes da segunda prova, e até mesmo durante a prova. Meu nome é Lucas Barassas e eu passei em medicina na USP estudando apenas 6 meses. E se você caiu nesse vídeo, eu quero te contar que ele é o último episódio de uma série onde compartilhei as principais coisas que eu aprendi sobre como melhorar a forma de estudar, com base em ciência e na minha experiência pessoal. Se você ainda não viu os outros vídeos, eu acho que vale muito a pena você conferir. Mas nesse vídeo aqui eu vou te mostrar os principais erros que quase custaram a minha aprovação e as mudanças que eu fiz para estar 100% no dia da prova. Essas estratégias, elas funcionaram tão bem que eu consegui tirar notas melhores no Enem, na FUVEST e na Unicamp do que em todos os simulados que eu tinha testado antes. Então nesse vídeo eu vou cobrir por que os aulões de revisão eles são uma armadilha, o que você deveria fazer na véspera dos vestibulares e como se preparar para estar 100% no dia da prova. No final, eu vou recapitular os principais princípios de estudo que a gente compartilhou com você ao longo dessa série e eu vou dar uma sugestão de próximos passos para você continuar melhorando seu aprendizado. Então, vamos começar? Então bora lá! Você já assistiu algum daqueles aulões de revisão? Eu não sei você, mas eu caí nessa cilada. Era início da reta final e eu tava ali assistindo aulas intermináveis de revisão, achando que aquilo ia mudar o jogo. Mas sabe o que aconteceu? Eu perdi tempo estudando coisas que eu já sabia e eu deixei de focar naquilo que realmente importava, que era as provas antigas e nos meus erros. E nas principais semanas de revisão no cursinho, eu percebi uma coisa. Quase tudo que o professor explicava, eu já sabia. Eles vendem esses aulões assim como se fosse uma solução mágica que o professor vai dar aquela dica final aí que vai fazer toda a diferença na hora da prova. Você fica revendo conteúdo que você já sabe e de forma superficial. Se você já faz o trabalho ao longo do ano, esse tempo ele é precioso demais para você desperdiçar com esses aulões. Eu gastei horas ali ouvindo explicações que não iam mudar em nada ali os meus resultados. Então por isso, a minha dica é simples. Deixe os aulões de lado. Use esse tempo para fazer provas antigas e revisar bem o que você errou. Isso é muito mais eficiente do que qualquer revisão genérica. Aqui está o que funcionou para mim. Eu priorizei as provas antigas dos vestibulares que eram os mais importantes para mim. Não existe treino melhor do que resolver questões reais. Eu tirei o atraso dos meus flashcards e eu usava principalmente aqueles flashcards de exercícios que eu tinha errado antes. Esse método é rápido e ele vai direto ao ponto. Eu gastava um tempo no pós-prova para entender bem aqueles erros que eu tinha feito na hora do simulado. Isso daqui é o que tem de melhor para você corrigir lacuna de conhecimento justo antes da prova. Outra coisa que faz toda a diferença é simular o ambiente de prova. Não adianta resolver questões no celular ou fazer prova de qualquer jeito. Se você conseguir, eu recomendo fortemente. Primeiro, criar um ambiente silencioso e usar um cronômetro com tempo limite para a prova. Você não pode fazer pausa, por exemplo, para um café ou consultar qualquer material durante o simulado. Segundo, eu também sugiro que você imprima as provas. Resolver no papel vai te ajudar a se acostumar com o espaço limitado ali no lugar da prova e o tempo disponível. E terceiro, tenta evitar ficar olhando o relógio o tempo todo. Usa algo que exija algum esforço ali para você verificar o horário, por exemplo, deixando um cronômetro longe de você, para simular as condições reais de prova. Porque lá no dia, geralmente tem só um relógio de ponteiro que fica longe ou um fiscal avisando a cada uma hora, o que eu sei que é horrível, mas tem que se adaptar a essa realidade. Se você vai prestar múltiplos vestibulares, como eu fiz, é importante definir prioridades. Então, primeiro, faz uma lista de provas que você precisa treinar e quantas você pretende fazer de cada uma já de antemão, já no começo dos semestres. Por exemplo, eu priorizei as provas de FUVEST e do Enem, porque eram as minhas metas principais, mas eu também incluí algumas da Santa Casa, do Einstein, entre outros, porque eu sabia que essas eram as minhas chances mais realistas de passar. Para você ter uma ideia da proporção, eu fiz 10 provas de anos anteriores da FUVEST, 8 do Enem, 3 da Santa Casa, 3 do Einstein, 2 do Unicamp e por aí vai. E outra coisa, sempre tenta deixar as provas mais recentes para o final. Então, por exemplo, é melhor você estar fazendo o Enem 2020 lá em agosto e deixar a prova do Enem 2024 para fazer em outubro. Porque aí tem mais chances, né, claro, do próximo Enem, ou 2025, 2026, ser parecido com a prova do último ano. E aí, revisar o erro que você teve nas últimas provas logo antes do vestibular te dá uma vantagem enorme. Agora, se você está começando a estudar na reta final e ainda não viu o básico, aí sim, talvez um aulão possa te ajudar a dar uma visão geral. Mas sinceramente, se fosse o meu caso, eu ainda assim ia priorizar provas antigas e focar ali em entender os meus erros para ir assim da melhor forma possível para a prova. Outro ponto,
Você já percebeu que muitas vezes o que te derruba numa prova não é o que você sabe ou não sabe, mas como você chega no dia da prova? Eu mesmo só percebi isso depois de ter ido mal no primeiro dia do Enem. E foi aí que tudo mudou. Como tinha essa história de que eu só tive 6 meses para me preparar para o vestibular, nos primeiros vestibulares eu tentava estudar até a véspera. Na Santa Casa, por exemplo, que foi o meu primeiro vestibular, eu cheguei a ponto de ficar revisando os flashcards no carro a caminho da prova. O que aconteceu? Eu errei uma questão exatamente do conteúdo que eu tava num flashcard ali e eu não tinha revisado até o fim. E aí eu fiquei super frustrado e com uma sensação de que eu precisava cada vez mais estudar até o momento da prova. Mas isso, na verdade, foi péssimo, porque para os vestibulares seguintes eu acabei chegando cansado, ansioso e com um desempenho abaixo ali do que eu sabia que eu era capaz. Então, por exemplo, no primeiro dia do Enem, que foi logo depois, eu acertei 75 de 90, que foi bem abaixo ali dos 80 e poucos que eu costumava fazer nos simulados. E foi ali que eu comecei a parar para pensar, o que será que eu fiz de errado para ter caído tanto a minha nota? E aí eu percebi que o meu maior erro não estava ali no conteúdo, porque o conteúdo eu sabia, a questão é, eu estava exausto. Então, pro segundo dia do Enem, eu tomei uma decisão que foi meio radical. Eu não estudei absolutamente nada na véspera. Eu saí com os amigos, eu relaxei, e no dia seguinte eu fui para a prova descansado. E aí o resultado foi muito melhor do que eu esperava. Eu acertei 89 questões de 90. Eu gabaritei matemática e errei só uma questão de biologia. E essa foi a diferença entre eu estar exausto ou eu estar realmente preparado mentalmente para a prova. Mas o que eu aprendi com tudo isso? Eu aprendi que o descanso é tão importante quanto o estudo. Pensa num lutador de boxe. Ele treina absurdo nos meses antes de uma luta. Mas logo na semana anterior, ele diminui bastante o treino para chegar 100% na hora da luta. Senão, no primeiro momento que ele tomar um soco, ele vai cair na lona. No vestibular, funciona do mesmo jeito. Não adianta você estudar que nem um maluco até a véspera, porque você vai para a prova cansado. Descansar não é perder tempo, é uma estratégia. Então aqui vão as minhas dicas práticas para esse tópico. Na semana da prova, pega mais leve. Não é o momento de tentar aprender algo novo ou fazer jornadas exaustivas de estudo. Prioriza revisar os flashcards e fazer uma ou outra prova antiga, mas sem sobrecarregar demais. E na véspera da prova, descansa completamente. Esquece conteúdo, vai sair com seus amigos, passa um tempo ali com a família ou faz algo que vai te distrair, como assistir uma série, passear ao ar livre. Mas assim, tenta evitar redes sociais e vídeos que falem sobre as provas, porque eles só aumentam a nossa ansiedade. Descansar estrategicamente fez toda a diferença para mim e pode fazer para você também. Se você se preparou bem ao longo do ano, confia no que você fez ao longo dele e usa esse tempo para recarregar a sua energia mental e emocional. E lembra, o que vai te fazer aprovar não é estudar até o último segundo, mas estar no seu melhor estado no dia da prova. Agora, fisiologicamente falando, você sabia que o que você faz durante a prova pode ser tão importante quanto tudo o que você estudou até aquele momento? Eu vou começar com algo básico, mas acho que faz uma diferença enorme, que é o que você leva para comer e beber durante a prova. Quando eu fiz a minha primeira prova, eu levei água e frutas secas, porque eu achei que era saudável e tudo mais. E você sabe o que aconteceu? Tinha um pagode rolando perto do local da prova e eu fiquei totalmente desconcentrado com a música. E isso aconteceu também porque os alimentos, eles não eram tão bons para dar aquele boost rápido de energia durante a prova, principalmente uma prova tão longa e exigente como essas de vestibular. Então, se você lembra das aulas de sistema nervoso, você deve lembrar que o seu sistema nervoso, ele usa como fonte de energia a glicose diretamente. Ele não usa proteína ou lipídio. Os seus neurônios, eles não conseguem usar proteínas ou gorduras como fonte de energia. Então, o que realmente funciona são alimentos que aumentam rapidamente o seu nível de glicose no sangue, como chocolate ou suco de laranja. E sim, eu sei, eles são calóricos mesmos. E a ideia não é você ficar usando eles todos os simulados ao longo do ano, porque senão realmente é muita caloria. Mas lembra, o objetivo aqui é te manter 100% durante essas 5 horas intensas no dia do vestibular. E são essas horas que vão decidir o resultado do seu ano inteiro de dedicação. Outro ponto é a cafeína. Eu mesmo sempre tomava uma xícara de café antes de sair de casa e durante a prova eu levava algumas opções ali, como Red Bull ou até Coca-Cola com cafeína. Mas tem um ponto de atenção. Se você não está acostumado com cafeína, testa isso antes nos seus simulados, porque ela pode sim te ajudar a ficar mais alerta e vai evitar erro por distração, mas ela também pode aumentar a sua ansiedade. Então, testa antes nos simulados e veja se isso te ajuda ou não. Agora,
Sobre a dinâmica da prova em si, faça pausas estratégicas, elas são essenciais. Provas como o Enem, elas duram ali 5 horas, 5 horas e meia, e sem uma pausa, o seu cérebro ele pode começar a cometer erros bobos, simplesmente pelo cansaço. A minha dica aqui é, planeje uma pausa por volta da metade ali do tempo, mesmo que seja só para ir no banheiro e respirar um pouco, mesmo que você não precisa fazer nenhuma necessidade. Eu sei que parece perda de tempo, mas voltar com a cabeça fresca faz toda a diferença. E sobre a ordem das questões, testa isso antes da prova. Na hora da FUVEST, eu mesmo intercalava questões de exatas com questões de humanas. E no Enem, eu sempre priorizava alternar as disciplinas, para não cansar muito a cabeça só num único tópico. Mas o mais importante é, não muda a estratégia no dia da prova. Vai com aquilo que você já testou antes e funciona para você. Não cai naquela tentação de adotar uma dica de última hora que você viu num vídeo ou alguém ali te falou. O que funciona para os outros pode não funcionar para você. E a prova não é o momento de testar algo novo. Aliás, saber que você vai para a prova e vai executar aquilo que você está acostumado é uma das coisas que mais diminui a ansiedade e que também é muito importante na hora do vamos ver. Então vamos lá, vamos revisar os principais aprendizados que a gente teve nessa série de vídeos que podem mudar completamente a sua forma de estudar. Então, no primeiro vídeo, a gente falou sobre a importância de ter metas claras e um cronograma flexível. Lembra que estudar em fevereiro não é a mesma coisa do que você vai fazer em outubro. No início, você vai construir uma base e no final você vai focar em performance e ajustes estratégicos. Depois disso, a gente discutiu métodos como flashcards, formas de estudo ativo e como estudar cada matéria de uma maneira mais inteligente. Aí eu te mostrei estratégias de como melhorar na redação, como organizar a lista de exercícios e usar simulados e provas antigas de uma maneira mais estratégica. A gente também abordou como cuidar de sono, alimentação e exercício físico de uma maneira realista, enfrentando essa rotina absurda que é estudar para o vestibular e sem esses papos de coach. E claro, o Anki. A gente aprendeu que ele não é apenas um app de flashcards do que a gente viu na sala de aula, mas uma ferramenta poderosa para revisões inteligentes e retenção de conhecimento a longo prazo. O segredo está em como usar ele de forma estratégica. Por fim, no vídeo de hoje, a gente falou como maximizar a nossa energia na semana da prova e descansar adequadamente para chegar no dia da prova 100%. Se você perdeu algum desses vídeos, eles estão disponíveis na playlist aqui no canal. E claro, se você gostou dessa série, não se esquece de se inscrever aqui no canal e compartilhar com aquele seu amigo que também quer ser aprovado nas melhores universidades do Brasil. Então, agora que você já concluiu essa série e já viu como se preparar para o vestibular da melhor forma possível, o seu próximo passo é dominar o uso de flashcards no Anki de forma estratégica. Essa ferramenta foi a que mais me ajudou a ser aprovado e no meu curso eu vou te ensinar a usar ela do jeito certo. Além disso, você vai ganhar acesso ao meu deck completo com mais de 3.000 flashcards, que já foi utilizado e aprovado por milhares de pessoas. E não, eu não só peguei e apenas exportei o deck que eu usava para você ter como referência. Se você fizer isso e comprar um deck assim, você vai estar só jogando seu dinheiro fora. Eu, de fato, adaptei ele de um jeito perfeito para outras pessoas usarem, de uma forma que conforme elas vão avançando no cursinho, ela vai desbloqueando os flashcards. Assim, você já parte de uma base que vai te economizar um tempo precioso com alguns flashcards ali, mas você também pode ir complementando com os seus flashcards próprios, que eu vou também estar te ensinando as melhores estratégias para você criar flashcards perfeitos. Além de dominar o Anki, se você garantir o curso agora, você ainda vai ganhar um suporte direto comigo para ajustar ali os seus flashcards e tirar qualquer dúvida que você tiver nesse assunto. Então, não perde tempo e dá uma olhada lá no link da descrição. E a gente tem mais 2 novidades aqui no nosso canal. A gente está lançando uma comunidade para você trocar experiências com outras pessoas e onde eu vou postar conteúdos exclusivos. Para acessar essa comunidade, também é só clicar no link da descrição. Estou lançando um podcast com aprovados, para você conhecer histórias incríveis, com dicas de estudos e que vai te dar um gás de motivação. Aliás, falando nisso, se você quer saber na prática como um dos maiores fenômenos do Enem estudava, clica no vídeo aqui do lado e confere a rotina do Matheus Oliveira, 174 de 180 direto do terceiro ano, e foi a melhor nota do Enem no ano passado.